Boa tarde, caros estudantes. Na aula de atualidades de hoje, nós iremos tratar sobre o mundo pós-socialista. Então, o mundo pós-socialista, ele na verdade se refere aos antigos países que eram socialistas no decorrer da Guerra Fria, e que atualmente, acabaram por abandonar a ideologia socialista e passar por uma transição à economia de mercado, Então, de uma forma geral, se trataria desses pontos. No caso, o mundo pós-socialista, ele diz respeito principalmente, embora não somente, ao que nós chamamos de Europa Oriental, principalmente, E nesse aspecto, nós devemos ter em vista primeiro alguns princípios, Primeiramente, como que era o mundo socialista, e quais foram as principais transformações que foram acarretadas com o fim do socialismo nesses determinados países. Nós devemos ter em vista também, que com o fim da Guerra Fria, a dissolução da União Soviética, entre outros pontos, a crise dos partidos comunistas de diferentes lugares do mundo, a redemocratização, entre outros aspectos, apenas 5 países que se declaram socialistas de fato, sobraram, desse legado da Guerra Fria, que são Cuba, Vietnã, Laos, Coreia do Norte e China. Então, a maior parte do mundo socialista, que estava presente principalmente na Europa Oriental, mas também estava presente em várias regiões da Ásia, da África e até mesmo em algumas porções da América Latina, ele acabou abandonando essa ideologia, acabou passando por um processo de liberalização e também de transição para uma economia de mercado. Algumas de forma mais pacífica, algumas de forma mais violenta, mas de qualquer forma, em todos esses contextos de transformação, nós acabamos tendo grandes mudanças e muitas vezes problemas sociais advindos dessas mudanças e também, as iniciativas dos governos para lidar com as transformações, sociais, econômicas e políticas nesse período de transição. Então, primeiramente, o primeiro ponto que nós devemos ter em vista é a questão de como operava o mundo socialista no decorrer da Guerra Fria, Então, assim, o mundo socialista, na verdade, ele se inicia com a União Soviética, Então, na Rússia mesmo, o antigo Império Russo, nós temos a Revolução Socialista no final de 1917, seguido por uma guerra civil que vai se consolidar na União Soviética no começo dos anos 20. Então, o primeiro país socialista de fato foi a União Soviética, que acabou inclusive exportando seu modelo para outros lugares. No entanto, no decorrer da história, nós tivemos exemplos de países que acabaram seguindo um socialismo com uma linha mais própria, não seguindo diretamente o socialismo soviético. Mas, de qualquer forma, quais que eram as características gerais desses vários estilos de socialismo que vão se formar? O primeiro ponto que nós vamos ter é a questão da economia planificada. Então, o que seria a economia planificada? A economia planificada diz respeito, basicamente, ao fato de as principais empresas, campos, fábricas, entre outros aspectos, não serem propriedade privada, e sim serem ou propriedade coletiva ou propriedade estatal. No caso, na maior parte do mundo socialista, nós vamos ter como propriedade estatal. Até mesmo no próprio socialismo autogestionário, de certa forma, as empresas passam a ser propriedade do Estado, Então, nesse sentido, a economia planificada ela não é baseada numa liberdade econômica ou numa livre concorrência, e sim, em um Estado fortemente centralizado, que tem um grande poder de intervenção na economia e que, com isso, consegue administrar os principais meios de produção econômica. Outro ponto que nós vamos ter também, é a elevada centralização política. Então, nesse sentido, uma característica comum aos principais países socialistas é a existência de um governo de partido único, geralmente o Partido Comunista, Então, o Partido Comunista, ele que era o grande responsável pela administração do país, não havia outros partidos, nenhum outro partido era permitido, embora
embora dentro dos próprios partidos comunistas pudessem existir facções, né? Facções, algumas mais radicais, mais revolucionárias, algumas mais liberais, algumas mais próximas do mundo capitalista, variava muito de lugar para lugar, né? Então, o fato de existir um partido único não significa em nenhum momento que não existia oposição dentro dos países socialistas, já que os próprios partidos comunistas, eles eram, de certa forma, formados muitas vezes por facções, né? E cada país tinha uma relação com essas facções. Alguns tinham uma reação mais violenta, a ponto de, inclusive, prender, né? Mandar perseguir ou até executar, exilar os líderes de facções opositoras ao governo vigente, né? Enquanto outros já tinham uma estratégia mais de negociação e de abertura de uma forma geral. Outro ponto que nós vamos ter nos países socialistas muitas vezes é o autoritarismo e também a censura e o controle estatal a partir da propaganda. Então, assim, embora, né, a ideia do comunismo marxista original, né, defendesse de uma forma geral a extinção do Estado, né, então o uso do Estado para a realização de certas reformas sociais para então o Estado ser extinto, né, até nesse sentido nós teríamos a diferença entre o socialismo e o comunismo, né, o socialismo seria uma etapa para se chegar ao comunismo, né, segundo os princípios marxistas mais clássicos, nós viveríamos uma sociedade capitalista, né, com uma grande desigualdade social, né, com os capitalistas que são os detentores das fábricas, os principais meios de produção e o proletariado, os operários, que acabariam sendo os oprimidos, né? O proletariado então iria iniciar uma revolução, né, com o Partido Comunista como vanguarda e com isso tomaria o controle do Estado. Aí nós teríamos o Estado socialista, que é quando o Partido Comunista, representado por burocratas que por sua vez representam os interesses das classes populares, iriam utilizar o Estado para fazer uma série de reformas, como a nacionalização e a estatização de empresas, a coletivização da propriedade, a abolição da propriedade privada, a redução das desigualdades sociais. Quando todo esse projeto fosse então finalmente completado, então o Estado seria dissolvido e nós chegaríamos à fase comunista. Então o comunismo, pela teoria marxista original, seria o estágio final dessa transformação, né, o próprio fim da história, né, a transformação última que poderia ocorrer na sociedade e na humanidade, que levaria então ao fim do Estado, né, e o fim das classes sociais, o fim das desigualdades, da propriedade privada, entre outros exemplos. Até nesse sentido, por isso eu opto, né, muitas vezes por usar o termo Estado socialista, pois, né, se nós observarmos bem, nenhum dos países socialistas conseguiu atingir o Estado comunista, né, já que o fato de chegar ao estágio comunista implicaria na própria dissolução do Estado. Embora os partidos comunistas locais eles se nomeassem dessa forma e até os próprios governos se nomeassem como comunistas, na prática, né, eles nunca saíram do Estado socialista. Muito pelo contrário, né, ao invés de continuar a revolução e então continuar com as reformas sociais e as transformações para o fim do Estado, o que nós tivemos foi uma grande burocratização dos partidos comunistas em diferentes lugares, que por sua vez, né, acabaram por ficar fortemente centralizado, né, com um grande poder autoritário, né, um Estado muito forte nesse sentido. E um Estado, né, que inclusive passa a controlar até os aspectos mais simples e mais cotidianos da vida pessoal, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter muitas vezes a presença apenas de uma mídia estatal, né? Então uma mídia que vai servir como propaganda do próprio Estado e uma propaganda ideológica, um ensino também bastante ideologizado, músicas, filmes, né, que vão estar vinculados à propaganda socialista, entre outros exemplos. Então nós vamos ter um grande autoritarismo, censura às ideias opostas e também um forte aparato de propaganda, inclusive para dar legitimidade a esses governos, né? E um outro ponto que nós temos e que será bastante importante também para a aula que nós iremos ter agora, né, diz respeito ao fato, né, da supressão das identidades nacionais, né? Então, uma coisa que é muito característica em muitos países socialistas é que eles eram multinacionais. Então, eles acabavam contendo muitas vezes diversos grupos étnicos, diversos grupos nacionais. No entanto, a ideologia socialista servia ao mesmo tempo como um aglutinador dessas diferentes nacionalidades e ao mesmo tempo também um meio de repressão à própria consciência nacional. Então, muito resumidamente, né, essas seriam algumas características gerais que eram
são compartilhadas pelos diferentes países socialistas. Claro que em determinados contextos, né, contextos distintos, na América Latina, na África, na Ásia ou na Europa Oriental, e mesmo dentro da Europa Oriental, nós acabamos tendo algumas diferenças, né? Nós temos alguns princípios bastante diferentes no que diz respeito à aplicação, né, da ideologia socialista em cada um desses lugares. E até mesmo nos 5 países que ainda se declaram socialistas, nós também temos muitas diferenças entre o socialismo praticado em cada um deles. Então, basicamente, né, nós tivemos a origem do socialismo com a União Soviética, né? Na década de 20, nós já temos uma primeira expansão do socialismo, principalmente para a Mongólia e para a antiga extinta República de Tano-Tuva, que depois foi incorporada pela União Soviética. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma grande expansão do socialismo, tanto com a presença dos movimentos partisãs de resistência ao nazismo, assim como também a própria expansão do Exército Vermelho na Europa Oriental, assim como na Coreia do Norte, né? Aí nós temos também nos anos 40, final dos anos 40, a vitória da Revolução Chinesa, que instituiu o socialismo na China, né? Nós vamos ter daí, a partir da década de 50, o processo de descolonização, em que vários países do mundo acabam aderindo ao socialismo, né? Então nós vamos ter o Vietnã, o Laos, depois o Camboja também. Na África nós vamos ter Angola e Moçambique, principalmente, né? Mali, Benin, Somália e Etiópia passaram por um breve período também de regime socialista, assim como também na América Latina, né, que nós vamos ter primeiramente Cuba, né, e depois alguns casos mais isolados, né, no caso de Granada e de Nicarágua na década de 1980. Então o socialismo ele se expande drasticamente, né, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né, e acaba assumindo várias facetas no decorrer, né, dos contextos geográficos e culturais em que ele assumia, né? Então com isso nós já temos, né, uma grande presença do socialismo no mundo, né, por volta dos anos 70, dos anos 80, mas logo em seguida, né, nós já começamos a ter a crise do socialismo, o próprio socialismo soviético e também os regimes socialistas locais, que muitas vezes eram apoiados pela União Soviética, né? Então, com o fim da União Soviética e a liberalização realizada na década de 80 pelo Gorbachev, como a Glasnost, né, a abertura política, a transparência, né, a liberdade de expressão, e a perestroika, que foi a abertura econômica que acabou permitindo empresas privadas dentro da União Soviética, né, nós já temos um declínio do socialismo a partir de então, e na década de 90 a maior parte dos regimes socialistas acaba se redemocratizando, né, acabam se convertendo em partidos políticos, o pluripartidarismo é restaurado, ou então eles são substituídos por outros governos autoritários, varia muito de lugar para lugar. Mas aí a questão que fica é o que acontece após o socialismo, né? Então, a primeira coisa que nós devemos ter em vista é a noção de projetos de nação. Né? E o que diz respeito aos projetos de nação? Diz respeito ao seguinte, né? Quando você tem uma grande e abrupta mudança num sistema político e ideológico que se legitimou durante muito tempo, por décadas, né, no caso do socialismo, como que será o destino das nações, o destino dos países após o abandono dessa ideologia, né? Então esse é um ponto principal. Além do mais, em muitos lugares do mundo, a crise do socialismo também acabou abarcando, né, um retorno da identidade da consciência nacional. E nesse sentido, países que eram multinacionais, países socialistas multinacionais, também passam por um processo de fragmentação, com as várias nacionalidades existentes declarando independência e formando seus estados, e essas jovens nações acabam, por sua vez, também tentando desenvolver projetos de nação. Então, nesse sentido, nós temos, né, a questão do projeto de nação no mundo socialista, ela vai acabar seguindo duas vertentes, né? Primeiramente, algo que será compartilhado de uma forma mais geral, será a construção de uma nova identidade nacional que seja desvinculada do socialismo. Então, o socialismo ele acabou criando um aparato de propaganda para garantir legitimidade, né? Então, você tinha um país que era pautado numa base ideológica, essa base ideológica se esvaiu. É necessário, então, novos símbolos culturais, novos símbolos históricos, né, que acabem dando legitimidade ao
o novo sistema político. E no caso dos países que se fragmentaram, as novas nações, elas também tinham que criar uma legitimidade para os próprios estados que estavam se formando. Então, nesses aspectos, nós temos não só a construção de um novo aparato ideológico que se desvinculasse do socialismo, mas que também ressaltasse a exclusividade de sua nacionalidade, que é um ponto que nós iremos tratar, né? Então, com base nisso, né, nós devemos pensar, né, focando principalmente no contexto da Europa Oriental, de uma forma geral, né, a questão das heranças estruturais, principalmente, né, que basicamente, né, com o fim do socialismo, nós vamos ter, né, os novos países que vão se formando, né, os países que adotam novos sistemas políticos, muitas vezes herdando as fronteiras do mundo socialista. Um exemplo bem clássico disso é a própria União Soviética, né? Então, a União Soviética, em sua fragmentação em 1991, as 15 repúblicas que se formaram, elas seguiam a mesma geografia das repúblicas soviéticas, né? Lembrando o que seriam as repúblicas soviéticas, né? A União Soviética, ela era composta por 15 repúblicas socialistas soviéticas. Essas repúblicas, elas tinham uma administração relativamente própria, elas tinham partidos comunistas locais, muitas vezes falavam idiomas distintos e seguiam tradições distintas, embora todas, de certa forma, tivessem que responder ao Partido Comunista da União Soviética. E elas tinham fronteiras muito bem delimitadas. Essas fronteiras das repúblicas socialistas soviéticas acabaram sendo herdadas pelos países que se formaram com o colapso da União Soviética, né? A mesma coisa nós podemos pensar no caso da Iugoslávia, né? A Iugoslávia, as fronteiras dos estados que se formaram com a fragmentação da Iugoslávia obedeciam muitas vezes às fronteiras das próprias repúblicas iugoslavas, né? Que eram entidades mais ou menos autônomas que de certa forma se submetiam ao Partido Comunista Iugoslavo, mas que tinham uma administração relativamente própria, né? As fronteiras foram, de certa forma, herdadas. Até nesse princípio não existe um grande problema nessa herança da geografia do mundo socialista. Mas uma coisa que era bastante característica nos países socialistas, como já afirmado, é muitas vezes, né, o fato da ideologia socialista ela buscar tentar abafar as identidades nacionais. E um meio que acabou sendo utilizado para abafar as identidades nacionais era desde migrações forçadas, né, como ocorreu, por exemplo, no governo de Stalin na União Soviética, né, do final da década de 20 até o começo da década de 50, em que nós vamos ter, né, muitos grupos rebeldes a Stalin que vão passar por migrações forçadas, né? Então Stalin ele vai acabar dissolvendo várias comunidades relativamente homogêneas e vai espalhar essas comunidades pelo território da União Soviética, né, o que vai ser conhecido também como processo de russificação, né, com a migração de vários habitantes russos para diferentes lugares da União Soviética que não eram inicialmente ocupados por russos, né, e no caso, né, vai ter como finalidade não só uma forma de controle, até de repressão a grupos políticos e nacionais que se opunham ao regime, como também uma forma de tentar conter movimentos nacionalistas, né, ao quebrar com a homogeneidade de alguns lugares, né? Ou então migrações relativamente voluntárias também, né? O incentivo do próprio Estado às migrações para diferentes lugares, como aconteceu mais ou menos na Iugoslávia, né? Em que a migração de sérvios para a Croácia era uma coisa bastante comum e incentivada, né? Ou então de muçulmanos para a Sérvia, né? Entre outros exemplos, além também do incentivo a casamentos mistos também, né? Principalmente na Iugoslávia na década de 60 e 70, em que eram extremamente comuns casamentos entre sérvios, croatas e muçulmanos principalmente, né? Justamente como uma forma também de abafar, né, as identidades nacionais de grupos que foram rivais durante a Segunda Guerra Mundial. Então, né, com isso nós temos, né, todo esse projeto muitas vezes de tentar conter as nacionalidades, até incentivando uma certa miscigenação entre esses diferentes grupos, né? No entanto, é como que esses estados eles acabaram por herdar as fronteiras das antigas subdivisões socialistas. Da mesma forma, né, muitos grupos acabaram surgindo como minorias nacionais nesse aspecto. E, a princípio, isso não é um problema por si só.
né? Ainda mais pensando que o próprio leste europeu é um grande caldeirão multiétnico, né? Nós temos uma grande convivência de vários povos, uma convivência de povos distintos, de religiões distintas, de tradições e culturas distintas, né? Isso desde tempos mais antigos, né, da Idade Média ou da Idade Moderna mesmo, onde já era uma coisa comum. No entanto, a forma como os próprios estados eles passam a lidar com essas minorias. E muitas vezes repúblicas novas, né, países jovens, eles acabam tendo uma grande fragilidade e buscam conter qualquer possível forma de oposição, né, que é o chamado de nacionalismo constitucional, no sentido de que esses países adotam uma constituição que acabam privilegiando de uma forma geral e assegurando o status de cidadania ao grupo majoritário, enquanto os outros grupos são apenas minorias nacionais. Então, se, por exemplo, na União Soviética os diferentes grupos eles eram nacionalidades e, portanto, eles tinham praticamente os mesmos direitos de cidadania e de autonomia, agora, nos novos estados, esses grupos que ficam dispersos, eles acabam sendo minorias nacionais. E, muitas vezes, né, as políticas que os novos estados acabam adotando na formação de sua identidade nacional acabam marginalizando ideologicamente ou até de forma violenta os grupos minoritários dentro de seus países, o que leva a conflitos. Então, uma coisa que acaba sendo bastante característica no que diz respeito a essas situações, né, do mundo pós-socialista que era multinacional é a questão dos conflitos étnico-nacionais, que eclodiram com tudo no final da década de 80 e no período do início da década de 90, e muitos que têm retornado também, muitos que têm voltado a tona, né? Então, para citar alguns exemplos, né, de alguns conflitos mais contemporâneos que nós temos no mundo socialista, nós tivemos, né, no caso iugoslavo, né, no caso da Iugoslávia, nós tivemos uma fragmentação totalmente violenta a partir de uma série de guerras civis que ocorreram entre 91 e 95. Então, a guerra na Croácia, né, entre a minoria sérvia que vivia na Croácia contra o Estado croata, sendo que a minoria sérvia era apoiada por milícias paramilitares e pelo próprio exército iugoslavo, né? Depois na Bósnia e Herzegovina em 92 também, né, que nós vamos ter, além dos croatas e dos sérvios que viviam naquele território, os muçulmanos, que depois passarão a ser conhecidos como bosníacos também, que vai ter intervenção inclusive das Nações Unidas, da Croácia também, né, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós vamos ter entre 97 e 99 a Guerra do Kosovo, no qual a província sérvia do Kosovo, que tinha certa autonomia no contexto iugoslavo e que era majoritariamente albanesa, declara sua independência, e isso leva a uma guerra civil, né, com a intervenção do exército sérvio e, posteriormente, em 99, o bombardeio da OTAN contra a Sérvia por conta das violações de direitos humanos que eram cometidas no Kosovo, né? E em 2001 também nós vamos ter um conflito na Macedônia, né? Hoje Macedônia do Norte, entre os macedônios e os albaneses. Formavam um grande contingente de minorias em algumas regiões, né? Então, no sentido do caso iugoslavo, né, que nós temos esses vários conflitos que acabaram moldando a geografia dos Balcãs, né, com a contínua fragmentação de vários países, né, um país só deu origem daí à Sérvia, à Croácia, à Bósnia e Herzegovina, à Eslovênia e à Macedônia, a atual Macedônia do Norte, e posteriormente Montenegro em 2006 a partir de um referendo, e Kosovo em 2008 que declarou unilateralmente a sua independência, né? Apesar do conflito militar ele já ter se encerrado há bastante tempo, né? Então as guerras, o último conflito nessas regiões acabou sendo em 2001 na Macedônia, mas até hoje, né, eles acabam tendo ecos muito importantes. E até hoje, inclusive, existe até mesmo, né, uma certa relação de distanciamento entre os antigos grupos nacionais da Iugoslávia. Se nós tínhamos então grupos nacionais que de certa forma conviviam até de forma harmônica no contexto socialista, agora existe uma convivência mais frustrada, né? Ou seja, muitas vezes mais hostilizada de uma forma geral, principalmente em cenários multinacionais, né? Em cidades ou então em países que aglomeram diferentes nacionalidades. Então, apesar do conflito armado ele ter se encerrado já há bastante tempo, nós ainda temos, né, muitos conflitos na esfera do discurso e na esfera da ideologia de uma forma geral, né? Sendo que, por exemplo, a própria questão do Kosovo não é uma questão resolvida, né? Até atualmente a Sérvia se nega a reconhecer a independência do Kosovo,
Em grande parte porque o Kosovo tem um forte valor histórico para a Sérvia, né? Mas também é por conta de aspectos econômicos, com a presença de importantes minérios na região do Kosovo. Além do temor, né, de que com a independência do Kosovo, a minoria sérvia na região fosse perseguida pelos albaneses. E, ao mesmo tempo, também várias situações de provocação também entre os cidadãos desses países, embora da esfera diplomática, o que nós testemunhamos é uma aproximação entre os países dos Balcãs, né? Então, na esfera política, na esfera diplomática, nós temos, de certa forma, a formação de acordos econômicos, até militares, entre outros aspectos, mas na esfera do cotidiano ainda existe um grande sentimento de oposição entre esses grupos. No caso da União Soviética, nós temos também uma outra complicação, em grande parte por conta do processo de russificação, que foi a instalação de comunidades russas em praticamente todas as repúblicas soviéticas. Em alguns casos mais, em alguns casos menos. E no caso, né, no processo de formação das novas nações que eram herdeiras da União Soviética, né, que foram fragmentadas da União Soviética, nós tivemos também, né, a questão da formação de uma identidade nacional separada daquela que era coletiva na União Soviética, ou seja, a construção de um princípio exclusivista de nacionalidade que se opunha a qualquer outro grupo nacional que habitava aquele país. E nesse sentido, as comunidades russas acabaram sendo vistas muitas vezes como ameaça em determinados lugares. Então, para citar alguns exemplos que nós vamos ter, nós temos o caso, por exemplo, da Transnistria, né, que é uma região na Moldávia. A Moldávia é um país e parte da sua população se considera romena, inclusive na própria Romênia existe uma região histórica chamada Moldávia, né? E muitos são simpáticos, inclusive há uma unificação com a Romênia, enquanto, né, na região da Transnistria nós temos um grande contingente populacional russo, que inclusive é contra a essa unificação e deseja uma aproximação maior do que a Rússia, e que foi palco de vários conflitos no começo dos anos 90 e até hoje, inclusive, a relação entre esse contingente russo e o contingente moldávio ou romeno ainda é uma relação, de certa forma, bastante tensa, né? Nós vamos ter também o caso da Geórgia, que acabou chamando a atenção nos últimos anos, né? A Geórgia, ela também passou por esse processo de russificação com a presença, né, da região da Ossétia do Sul, que tem um grande contingente russo. No caso, né, em 2008, a população da Ossétia do Sul, a população russa, começou a alegar que o governo georgiano estava marginalizando e reprimindo os russos, o que levou então a uma intervenção direta da Rússia em 2008 na região da Geórgia, sendo que a Ossétia do Sul declarou sua independência, mas que não foi, de certa forma, reconhecida internacionalmente, né? Sendo que existe também a Ossétia do Norte, que fica na Rússia, né? Fica no norte do Cáucaso, no caso, né? Nós vamos ter também um outro caso que acabou sendo recente, ainda está em andamento, que é o caso da Ucrânia, né? A Ucrânia, no caso, passou por duas situações a partir de 2014, que foi a situação da Crimeia, né, que tradicionalmente era uma região russa, mas que durante os anos 50, com o governo do Nikita Khrushchev, o Khrushchev reorganizou a divisão administrativa da União Soviética e passou a Crimeia para a Ucrânia. E havia um grande contingente populacional russo. Como o governo socialista buscava impedir grandes movimentos nacionalistas, não havia um problema nessa questão. No entanto, né, alegando que o governo ucraniano estava perseguindo os russos, e inclusive era simpatizante de movimentos colaboracionistas do nazismo, né, dos ucranianos que apoiaram o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial contra os russos também, né, sobretudo pautado na ideologia do Stepan Bandera, né, que foi um dos membros do colaboracionismo ucraniano. A Crimeia, ela acabou declarando independência com relação à Ucrânia e então no dia seguinte se juntou à Rússia. E o conflito ele acabou se prolongando, né, com a independência das regiões de Donetsk e Lugansk, né, que são regiões na Ucrânia Oriental que tem uma grande maioria russa e que se sentiu reprimida pelo governo ucraniano em questão, pelas políticas do governo ucraniano em questão, que começou a se aproximar mais dos valores europeístas do que da aliança com a Rússia. E com isso, então, né, nós temos uma guerra civil ainda em andamento entre os russos étnicos da Ucrânia e o Estado ucraniano, né, com a proclamação da chamada República do Donbas, né, que reúne Donetsk e Lugansk
principalmente, né? E também, né, nós vamos ter no Báltico algumas tensões que não geraram conflitos armados, mas no caso a região do Báltico também ela acabou tendo uma grande migração de russos anteriormente, e mesmo após a independência da Estônia, Letônia e Lituânia, nós tivemos o russo como uma espécie de língua cooficial nessas regiões, inclusive sendo usadas para concurso público, sendo usadas nas escolas, entre outros aspectos. Nesse sentido, a comunidade russa nunca se preocupou, de certa forma, em aprender os idiomas locais, pois lá todo mundo falava russo e o russo era permitido. No entanto, no decorrer da década de 2010, os estados da Estônia, Letônia e Lituânia começaram a abolir o uso do russo como língua pública e língua do Estado, né, como língua para concurso público, como uma forma, inclusive, de impedir o acesso de russos aos cargos do governo, o que acabou levando a uma tensão. Nesse sentido, nós devemos ter em vista que o caso dos países bálticos ele tem uma especificidade maior também, que diz respeito ao fato de que eles tiveram um processo muito mais violento de incorporação à União Soviética, né, que foi realizado durante a Segunda Guerra Mundial, e que eles não compartilham de uma identidade eslava, né, e sim de uma identidade mais nórdica. Inclusive, no processo de formação desses países, eles acabaram adotando uma identidade que remonta aos tempos dos vikings, né, buscando uma aproximação mais com os dinamarqueses, noruegueses, do que os outros povos da Europa Oriental também. Além dos casos que envolvem as minorias russas, nós temos também outros casos que chamam a atenção e que foram produtos da própria organização das nacionalidades dentro da União Soviética, como é, por exemplo, né, o caso do Cáucaso, né, que é uma região com grande diversidade cultural e étnica, mas que durante o processo de fragmentação da União Soviética vivenciou vários conflitos que acabaram se tornando conflitos religiosos também, como nós vamos ter no caso da Chechênia, né, com os mujahedin chechenos, né, que eram muçulmanos, principalmente combatendo as forças russas com o intuito de declarar independência, que vai acabar tendo repercussões no Daguestão e na Ingushétia também, no Cáucaso, né, e que vai inclusive ter como um dos seus pontos ápices, né, o sequestro da escola de Beslan em 2004, né, uma escola russa de Beslan por militantes radicais chechenos, né, assim como também nós temos o atual confronto, né, entre Armênia e Azerbaijão, né, na região de Artsakh para os armênios ou Nagorno-Karabakh para o Azerbaijão. Um território que acabou sendo incorporado ao Azerbaijão ainda na época da União Soviética, no entanto que tem um grande contingente populacional armênio e que também é uma das regiões históricas da Armênia, né, o Artsakh, e que foi palco de um grande conflito entre 88 e 94, sendo que depois disso o governo da Armênia e Azerbaijão aceitaram negociar e acabou se instituindo que a região de Artsakh ou Nagorno-Karabakh pertenceria ao Azerbaijão, no entanto os armênios teriam autonomia para, inclusive, aprender sua língua, realizar seus costumes, seguir a religião cristã ortodoxa, entre outros pontos. Em 2016, essa trégua acabou sendo quebrada por 4 dias, que foram rapidamente contidos numa negociação, e agora, em 2020, esse conflito voltou à tona, né? Então, um conflito que estava adormecido por todo esse tempo, né, ele acabou retornando. Adormecido no sentido militar, pois as tensões na região acabaram sendo bastante frequentes ao longo desses últimos anos, né? E outro exemplo que nós temos é a região da Transilvânia, entre Romênia e Hungria, né? A Transilvânia é uma das regiões históricas da Romênia, no entanto, acabou tendo um grande contingente húngaro, né? Herdado inclusive da época do Império Austro-Húngaro, né? E que existem inclusive alguns movimentos independentistas, né, que buscam separar a Transilvânia e incorporar a Hungria. Então, um dos grandes problemas que afligiu o mundo socialista, principalmente a partir da crise do socialismo, é a questão das nacionalidades, né? E até hoje nós podemos perceber de uma forma mais tensa ou nem tanto, né, ou de uma forma mais tênue, os conflitos separatistas que abarcam essa região, que são em grande parte legadas das fronteiras geográficas herdadas do mundo socialista, da política socialista de tentar abafar os nacionalismos
e com isso incentivaram ou mesmo forçar migrações de nacionalidades formando minorias, e também a política dos estados pós-socialistas, que acabou adotando, se baseando muitas vezes para ter legitimidade num exclusivismo nacional, baseando-se em símbolos históricos nacionais, né, remetentes à Idade Média ou então ao período antigo, entre outros aspectos, e, né, que muitas vezes começou a reprimir ou marginalizar essas minorias nacionais que habitavam seus territórios, levando a diversos conflitos. Então essa é uma das características centrais do mundo pós-socialista, principalmente na Europa Oriental. Outro ponto também que acaba abarcando de uma forma geral a questão, né, do mundo socialista é os problemas econômicos. Na Europa mesmo, os países mais frágeis economicamente são os antigos países socialistas, né? Isso é uma coisa que é bastante perceptível de uma forma geral. Então, de uma forma geral, né, o que nós acabamos tendo é a questão da economia de transição. Até então nós tínhamos empresas estatais que eram muitas vezes autogeridas, de certa forma geridas pelo Estado, mas que o controle era delegado aos operários e aos camponeses, sem uma grande iniciativa de concorrência. Então, no mundo socialista, nós não tínhamos muitas vezes uma ideia de livre concorrência, livre mercado, né, livre competição, já que as únicas empresas que existiam eram estatais e que visavam muitas vezes a subsistência da população. No entanto, né, com a transição, né, e a abertura da economia desses países, nós vamos ter um grande choque, já que a abertura irá ocorrer justamente no momento de fragilidade dessas empresas estatais e, no caso, as empresas capitalistas que acabam se instalando, elas facilmente conseguem vencer a concorrência com relação a essas empresas estatais, gerando uma grande onda de desemprego e uma grande onda de desigualdade econômica também, né? Então, muitos que eram dependentes dessas empresas estatais, que era grande parte da população, de certa forma, acabam ficando fortemente marginalizados, desempregados, ou então acabam tendo uma grande dificuldade em se adaptar às regras do livre mercado. Então, esses países não tinham uma tradição de livre concorrência, de livre mercado, já que eram empresas centralizadas, né, empresas planificadas. Agora, né, eles estão tendo que lidar com a adaptação a esse novo modelo econômico que acabou implicando em grandes crises em diversos momentos, né? Ao mesmo tempo também, se então nos governos socialistas tínhamos governos autoritários e fortes que eram capazes de controlar a economia, com o processo de liberalização nós já não temos a mesma eficiência para lidar com as crises, né? O que acabou também levando muitas vezes a um aumento da corrupção, né? Assim como também governos que não foram capazes de lidar com diversas crises econômicas, sobretudo por conta da necessidade de se alinhar a certas empresas, inclusive para se manter no poder. Então, né, as grandes desigualdades que foram geradas, tanto regionalmente, né, entre os próprios países socialistas, como também no próprio contexto continental, né, pensando na questão do índice de desenvolvimento humano e até mesmo nos aspectos de PIB, né, e crescimento econômico da Europa Ocidental com a Europa Oriental, nós temos grandes diferenças. E isso acaba, né, sendo bastante evidente, principalmente com o ingresso de vários dos antigos países socialistas para a União Europeia, né? Então, a Polônia, por exemplo, a Tchecoslováquia, que se partiu em dois também, né? A República Tcheca e a Eslováquia, que acabaram ingressando na União Europeia, a Eslovênia e a Croácia também, né? Entre outros aspectos. Essa iniciativa também da Ucrânia de tentar se aproximar dos projetos europeístas e que acabam, né, de uma forma geral, né, demonstrando a grande desigualdade. Como nós vimos na aula anterior sobre o europeísmo, né, que o caso da União Europeia, por um lado, permitiu uma livre circulação maior de pessoas ou de mercadorias, mas por outro, escancarou as desigualdades continentais existentes na Europa. E os locais onde essa desigualdade acabou sendo mais escancarada foi justamente nos próprios países socialistas. Não somente, né, já que Grécia, Espanha e Irlanda não pertenciam ao bloco socialista, mas os países socialistas também passaram por esse processo. Além do mais, né, as próprias iniciativas liberais, elas também enfrentam uma grande resistência para entrar na própria mentalidade da população e do Estado mesmo nesses lugares. Então, muitas causas da União Europeia, muitas causas progressistas do europeísmo, como igualdade de gênero, ou então a questão dos direitos
grupos de gênero distintos, né, LGBTQIA+, né, como transexuais, né, transgêneros, homossexuais e bissexuais, entre tantos outros exemplos, não foram demandas muito bem recebidas nesses países. Então, né, nós temos uma grande onda de perseguição, embora não de certa forma tão institucionalizada, né, mas há uma grande onda de perseguição, inclusive com conivência dos governos, com relação a esses grupos de gênero de uma forma geral, né? Como o próprio caso da Rússia, né? Que de certa forma na Rússia não é que a homossexualidade é ilegal, mas no caso, né, é ilegal a propaganda a favor da homossexualidade. Qualquer forma de manifestação pública de homossexualidade pode ser encarado como propaganda, inclusive passeatas, né? Então, com base nisso, nós acabamos tendo também uma dificuldade desses países que tinham muitas vezes um regime autoritário, né, em ter que lidar com essas novas temáticas liberais que começam a ingressar neles, né? Então, uma dificuldade de aceitação dessa nova realidade, né? E que é potencializado também pelas desigualdades econômicas e também por governos semi-autoritários, porque de certa forma, né, seria muito exagerado afirmar que os governos dos antigos países socialistas atualmente são de fato governos democráticos. Não o são totalmente, né? A gente já tem inclusive o que é considerado a última das ditaduras europeias na Bielorrússia, né, com Lukashenko, herdada direto, né, do estilo soviético, mas que essa própria denominação ela acaba sendo problemática, né? Pois ao afirmar que a Bielorrússia é a última das ditaduras europeias, muitas vezes nós fechamos os olhos para outros governos que, apesar de manterem as instituições democráticas, elas acabam tendo uma força autoritária. Então, por exemplo, o próprio caso russo. A Rússia tem a divisão entre os três poderes, no entanto, constitucionalmente, o presidente ele pode fechar o Congresso, se o Congresso não aceitar a nomeação de seu premier. E há muito tempo, né, desde a morte de Boris Yeltsin, nós temos o Vladimir Putin e o Dmitry Medvedev oscilando no governo continuamente, se perpetuando no poder. Ora o Vladimir Putin como presidente e Medvedev como o primeiro-ministro, ora Medvedev como presidente, ora e Putin como primeiro-ministro, que representam muitas vezes facções conservadoras da Rússia, né, atreladas muitas vezes a uma velha política e também, né, a própria ideia de superpotência russa, né, com forte investimento militar, aeroespacial, mas ao mesmo tempo uma aproximação de determinados setores, como a própria Igreja Ortodoxa, que foi bastante perseguida durante o regime socialista, mas que agora está buscando a sua redenção, inclusive com o Estado russo pagando uma pesada indenização para a Igreja Ortodoxa, embora outras igrejas como católicas, luteranas e até islâmicas tivessem sido perseguidas também durante o governo socialista. Isso diz respeito também ao projeto de nação, né, em que esses novos estados que acabam surgindo muitas vezes necessitam se basear em instituições de coesão antigas para ter legitimidade. No caso, né, no Império Russo, os dois maiores elementos de coesão eram a Igreja Ortodoxa, que tinha grande poder, e a figura do imperador. A figura do imperador não existe mais, então a Igreja Ortodoxa volta a ser um modelo de coesão. O mesmo ocorre na Sérvia também, que desde os anos de Slobodan Milošević, né, nos anos 90, nós temos um retorno da Igreja Ortodoxa para os assuntos públicos. E da mesma forma também, né, nós temos, né, em outros casos, como o caso da Polônia com as igrejas católicas e luterana, né, ou na Croácia com a Igreja Católica de uma forma geral, né, o surgimento do fanatismo islâmico também na Bósnia, que já era muçulmana desde a época do Império Otomano, mas que nunca teve um grande problema com relação ao fundamentalismo e o radicalismo islâmico, mas que foi um elemento que, embora não em tão grande escala, mas começou a aparecer na Bósnia e Herzegovina, sobretudo a partir da Guerra Civil. Então, né, muitas vezes formas de estruturas de coesão anteriores, né, acabam sendo reaproveitadas nesse momento até para dar legitimidade a esses estados que se formam, que muitas vezes se pautam em símbolos antigos, símbolos da Idade Média, né, presentes em seus brasões, assim como também, né, alguns símbolos heróis, né, entre outros exemplos que estão até disputados muitas vezes, né, alguns personagens históricos que ninguém sabe exatamente qual que era a nacionalidade deles, pois não existia essa noção de nacionalidade antigamente,
mas que são fortemente disputados, né? Então a gente tem vários exemplos disso, né? Matias Corvino, né, o grande rei da Hungria, né, que foi o responsável pelo renascimento húngaro no final do período medieval, é romeno ou é húngaro? Né? Da mesma forma, Nikola Tesla, o físico, é sérvio ou é croata? Né? Assim como outros aspectos, né? Uma verdadeira disputa de narrativas históricas que nós encontramos entre esses países no intuito de criar legitimidade para as nações que estão construindo. Mostrando que o conflito ele não vem apenas do campo político e militar, né, mas também vem muitas vezes no próprio campo discursivo. Também, né, por conta disso, o próprio mundo socialista ele passou a ser alvo de uma série de estereótipos também, né, posteriormente a isso, como, por exemplo, a ideia da pobreza, né, a ideia das guerras constantes, do autoritarismo e, ao mesmo tempo, uma ideia de danças folclóricas, né, aqueles costumes tradicionais do leste europeu, assim como também a própria noção de saudades ou nostalgia com relação ao socialismo. No entanto, né, se nós observarmos bem, essa nostalgia com relação ao socialismo não é uma coisa tão presente de uma forma geral. Já que nós vamos ter, né, na maioria das situações, muitos que vão considerar, né, que o abandono do socialismo foi, de certa forma, uma coisa benéfica, né? Então, geralmente, né, às vezes até existe uma ideia de uma nostalgia da Iugoslávia ou da União Soviética por serem países fortes, de terem uma estabilidade, mas não necessariamente com relação ao socialismo, né? Então, por exemplo, em alguns lugares nós acabamos enfrentando muitas vezes uma ideia, né, de que foi positiva, né, a queda da União Soviética, né, que permitiu a democracia e a liberdade, mas ao mesmo tempo levou à crise econômica, né? Mas isso não quer dizer que a população ela sente falta da União Soviética ou então da Iugoslávia ou então sente falta do socialismo. A questão é que muitas vezes com o colapso desses países nós acabamos tendo países muito frágeis, que tiveram grandes abalos econômicos e até conflitos militares, né, e que nesse sentido, né, a própria mudança da estrutura política social não acabou tendo efeitos tão benéficos ainda de uma forma geral, né? Já no caso, por exemplo, na Ásia Central, né, no Cáucaso, nós temos também um outro elemento, né, que é justamente a questão religiosa, né, a questão, por exemplo, de que são regiões principalmente de maioria islâmica, né, e que no caso a identidade religiosa passa a ter uma grande importância. E, inclusive, né, no caso do Tajiquistão, Quirguistão, assim como também no caso do Cáucaso, né, a questão do próprio terrorismo, né, o surgimento de células radicais terroristas, justamente nesses cenários de crise econômica, que foram países duramente afetados por essa transição econômica, acabaram prosperando bastante. Nesse sentido, na Ásia Central nós também temos, né, uma nova fronteira para a instalação de organizações terroristas. E uma forma, né, que acaba ocorrendo muitas vezes de se combater esses estereótipos, né, de acabar mostrando uma nova visão de mundo que nós temos a partir do socialismo, é muitas vezes a cinematografia, né? Então, na época do socialismo, o cinema acabou se desenvolvendo bastante, em grande parte por conta do cinema propaganda, principalmente os filmes de guerra na União Soviética e em outros países, que mostravam os heróis socialistas lutando contra os nazistas, ou então filmes que enalteciam o Estado, a propaganda socialista ou até uma liderança de uma forma geral. Então o cinema ele foi uma grande fonte de investimento durante o socialismo e agora ele é utilizado também para que esses próprios povos acabem desmistificando o socialismo, né? E a própria visão que se tem sobre eles, né? Então, para citar alguns exemplos, né, que nós podemos acabar mencionando nesse aspecto de alguns filmes importantes, né? Nós temos o Antes da Chuva, né, o filme macedônio, né, de Milko Manchevski, que acabou, de uma forma geral, retratando com bastante sensibilidade a história do povo comum no que diz respeito aos conflitos. Várias histórias, né, que acabam se relacionando ao mesmo contexto. Ou então Lepacela e Lepogori, de Srđan Dragojević, que mostra basicamente o lado sérvio, né, da guerra da Bósnia, né, com os soldados sérvios sendo sitiados por muçulmanos e sofrendo ataques contínuos, né, tentando defender o seu país.
país, já que muitas vezes na própria propaganda e no cinema ocidental os sérvios são constantemente vilanizados. Contos da Era de Ouro, de Martulescu e Urițaru, né, que mostra uma visão bastante cômica e até tragicômica da Romênia durante a Era Ceausescu, né, principalmente nos anos 70 e 80. O Underground, né, do famoso cineasta Emir Kusturica, né, que mostra, inclusive, né, baseado até na própria Caverna de Platão, né, um grupo de cidadãos da Iugoslávia que acabam ficando em um bunker, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e que no caso são mantidos no bunker, e quando eles finalmente saem nos anos 90, um novo conflito eclode e todo o desenrolar dessa história. Na Alemanha também, né, o Adeus Lenin, né, um dos mais renomados filmes pós-socialistas, que mostra a transição, né, para a unificação da Alemanha, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né, e o processo de unificação da Alemanha, né, sob o ponto de vista de uma família, né, com uma matriarca que era comunista e que, no caso, estava doente, não podia aguentar grandes emoções, sendo que seus parentes conseguem arquitetar, né, basicamente uma espécie de grande teatro no mundo real para mostrar que o governo comunista não havia caído, né? Então, com isso, né, nós percebemos muitas vezes, né, que esses países também estão tentando construir e narrar suas histórias, narrar suas culturas, né? E o destino deles é incerto, né? Nós temos cada vez mais uma economia de mercado, né? O McDonald's é uma franquia que se tornou muito comum nesses lugares, símbolos do capitalismo como Coca-Cola e McDonald's, por exemplo, estão presentes nesses lugares, né? Assim como a Ford, a Fiat, né, a Volkswagen, entre tantos outros exemplos, uma grande problema de desigualdade econômica e também uma grande dificuldade em se adaptar aos modelos democráticos de uma forma geral, né? Então, de uma forma geral, nós acabamos percebendo, né, que os países pós-socialistas, eles ainda, né, passam por um grande processo de, ao mesmo tempo, se libertar das antigas memórias que prendem ao passado autoritário, né, ao passado socialista, mas ao mesmo tempo de ter que lidar com esse novo mundo que eles estão inserindo, né, o mundo globalizado, né? No caso africano e latino-americano, nós iremos deixar para tratar posteriormente quando nós tratarmos desses contextos específicos, assim como o caso da China e da Coreia do Norte também. Então, nessa aula nós nos focamos mais principalmente na ex-União Soviética e na cortina de ferro de uma forma geral. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.